Para ampliar o debate sobre a questão da aposentadoria, a CONTEE promoveu em Belo Horizonte o Seminário de Negociação Salarial e Reforma da Previdência. Nas mesas de discussão, inúmeras questões foram levantadas. O panorama de golpe e crise política, os grandes impactos sobre o mercado e as relações de trabalho. O cenário é difícil, mas apesar disso, o clima não é de pessimismos. É um momento fértil para o diálogo, um momento de resistir para avançar. Principalmente ao ver que existe pressa em votar reformas trabalhista e previdenciária e que, na visão de Flávio Tonelli Vaz, indica o ritmo do golpe. Para o assessor técnico da Câmara dos Deputados, as mudanças propostas pela reforma não garantem o direito previdenciário ao trabalhador e podem causar inúmeros prejuízos, principalmente às camadas mais pobres da população. Essa previdência nem vai distribuir renda, porque ela vai impedir as pessoas das pequenas cidades, as pessoas mais necessitadas, de terem acesso à previdência, porque as regras são impossíveis de serem atingidas, né? Quando eu falo que um trabalhador vai ter que ter 25 anos de contribuição, não é que ele vai ter 25 anos de trabalho, ele tem que ter 25 anos de carteira assinada, isso é muito pouco, né? Pelos dados que a gente tem, 28% das pessoas que contribuem tem menos de 6 meses de contribuição por ano. Isso significa que para ela chegar a 25, ela tem que ter mais de 50 anos de mercado de trabalho, né? É começar aos 20 e terminar aos 70. Isso é impossível. Pela forma como estão estruturadas, Daniela Muradas, professora de Direito Trabalhista da UFMG, acredita que as novas regras representam um ataque aos direitos humanos. Na visão dela, a reforma da Previdência deve ser analisada em conjunto com outras propostas pelo governo Temer, uma vez que elas são paradoxais entre si. Daniela também ressalta que as mulheres sentirão mais com as mudanças, já que este é um projeto misógino e que não reconhece desigualdades iniciais. À medida em que ele não reconhece desigualdades iniciais, ele dá um tratamento igual a quem tem posições diferenciadas no mercado de trabalho, então ele trata com, de um modo, excessivo, a situação, a condição da mulher. Então, tanto em termos de idade mínima para o trabalho, que era uma medida compensatória, especialmente do caso, né, da forma em que o desenho cultural brasileiro, ele acaba atribuindo à mulher diversos papéis, inclusive os papéis não só produtivos, mas também o reprodutivo. Então, portanto, isso tudo é considerado, isso tudo deveria ser considerado no momento de uma compensação previdenciária. À medida em que se dá um tratamento igual entre homens e mulheres, em situação de extrema vulnerabilidade, diferença entre gêneros, o que se faz é estabelecer uma reforma que não atende, né, aos progressos que devem ou que se esperam em matéria de tratamento de gênero. Além do fato de que alguns grupos serão mais afetados, somente uma minoria conseguirá driblar as dificuldades. É uma proposta que visa retirar direitos dos trabalhadores, liberar os recursos para o governo pagar juros e serviços da dívida para os banqueiros e vai fazer com que as pessoas que têm um pouco mais de renda se protejam junto a aposentadorias complementares privadas, portanto aumentando também o lucro dos bancos e seguradoras que trabalham com isso. Já o trabalhador que não tiver renda para se proteger na aposentadoria complementar privada vai empobrecer. Nós vamos perder o sistema de proteção social que tem no país e passaremos a ser um país que terá idosos pobres. Nós não podemos permitir isso. Além disso, tem alguns setores que vão ser prejudicados ainda mais. É o caso dos agricultores familiares, é o caso dos professores e professoras que perderão a aposentadoria especial que tem hoje. Na visão do diretor executivo do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, Anselmo Luiz dos Santos, além de injusta, a reforma da Previdência tem base numa argumentação incoerente. Então, na verdade, você olha, viu, isso é algo que tem sempre uma argumentação de que ela provoca um déficit imenso para o país, tal coisa que não é verdade, né? O déficit deve ser visto a Seguridade Social, que é a forma correta de se ver hoje as finanças, a forma de financiamento da Previdência, da assistência social e da saúde, que é isso que compõe a Seguridade Social. Ela tem várias fontes de financiamento, além da contribuição patronal, contribuição do trabalhador, ela tem a contribuição social sobre o lucro líquido, você tem outros, né, impostos, taxas
que fazem parte, e isso não é considerado quando se faz esse tipo de cálculo que leva à ideia de que a Previdência teria déficit. Não se faz o cálculo, né, do gasto da Seguridade e das fontes de financiamento da Seguridade. A regra de transição é outra questão que precisa ser repensada, na visão do vice-presidente da Anfip, Décio Bruno Lopes. Na regra de transição não se considerou nada da contribuição do trabalhador. Veja, apenas estabeleceu, se você tem 50 anos de idade, você está na regra de transição. Se você está com menos de 50, suponhamos 49, mas está com 30 anos de contribuição, esses 30 anos de contribuição não valeram para nada. Tá? Isso é muito sério. A regra de transição deve levar em consideração tanto as contribuições do trabalhador quanto a questão da idade. Deve ser um misto entre tempo de contribuição e entre idade. Tá? Então achamos que isso aí realmente também é muito pesado. Reformas, elas devem existir mesmo para adequação das novas realidades, mas não reformas que esqueçam todos os direitos do trabalhador, sem reformas que não levem em consideração os direitos expectados do trabalhador, ou seja, a expectativa de direito. É preciso refletir e compreender o peso de todas as mudanças impostas pela PEC 287. E é preciso reagir. Nesse sentido, o movimento sindical mostra força e condições para lutar. Não há muita expectativa de uma melhora da atividade econômica no curto prazo. Existem coisas para acontecer que podem tornar ainda mais difícil a vida dos trabalhadores, mas cabe ao movimento sindical reagir na medida das suas possibilidades, que são muitas, e tentar preservar os direitos dos trabalhadores, preservar o valor dos salários e contribuir de alguma forma para a recuperação da economia brasileira. O seminário e todas as discussões que aconteceram foram fundamentais para reforçar a ideia de que este é um momento de luta contra retrocessos. É um momento de resistir para que a sociedade não perca direitos já conquistados. E como forma de protesto, também foi discutido sobre a greve organizada para o dia 15 de março. Essas medidas é um crime contra o ser humano, é acabar com a aposentadoria no país, é retomar a situação quando não existia aposentadoria, onde a gente morria trabalhando, adoecia e vivia da ajuda dos colegas para poder sustentar, porque não tinha um salário para poder cuidar da sua saúde. Então é retroceder de forma brutal e nós não aceitamos isso. Por isso que definimos, para iniciar uma greve no dia 15 de março, e estamos tendo apoio de diversas entidades para também fortalecer essa ação e barrar a tramitação dessa reforma no Congresso Nacional. Além das discussões e reflexões durante o seminário, o coordenador-geral da CONTE, Gilson Reis, fez a assinatura simbólica e pública de um convênio entre a Confederação e o DIEESE. O DIEESE é uma entidade que representa os trabalhadores há muito tempo, contribui com a unificação da nossa luta, de informações, de pesquisas, de dados para que possamos utilizá-las em benefício das nossas lutas do trabalhador. E, portanto, eu penso que esse passo à frente, a filiação ao DIEESE, representa para a CONTE um importante momento. Temos clareza de que o DIEESE poderá nos ajudar muito a partir de agora, não só a CONTE como um todo, mas as secretarias da CONTE, os sindicatos filiados, porque é preciso, na luta política e na luta sindical, que nós tenhamos dados e informações para poder fazer essa luta. Então, queria anunciar com muita alegria a filiação ao DIEESE e espero que esta filiação possa retornar de forma efetiva a todas as entidades e, fundamentalmente, o fortalecimento da nossa CONTE. Um grande abraço. Essa edição da TV CONTE Notícias fica por aqui. Até a próxima!